Fenelon. 21ª lição. Meus amigos, quereis formar um grupo espírita? Eu o aprovo. Porque os espíritos não podem ver com satisfação que se conservem no insulamento os médiuns. Deus não lhes outorgou para seu uso exclusivo a sublime faculdade que possuem, mas para o bem de todos. Então, criar grupos espíritas, os espíritos aprovam. Mas como? De que forma? Uma coisa importante é que não se deve deixar os médiuns isolados ou insulados. Os médiuns devem ser amparados, acolhidos e auxiliados. Porque Deus, ao dar a mediunidade aos homens, a deu para uma finalidade útil, para esclarecer os espíritos, para trabalhar no esclarecimento dos corações humanos, daquilo que nos circunda, daquilo que está ao nosso redor e de como podemos deparar com as nossas imperfeições, com as nossas realidades, para realizar o melhor na busca das melhores oportunidades que a vida nos oferece. Comunicando-se com outros, terão eles 1000 ensejos de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, ao passo que, isolados, estão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, que encantados ficam com o não sofrerem nenhuma fiscalização. E tem outra situação importante, que os médiuns estejam unidos, que os médiuns procurem estar dentro de comunidades onde as pessoas estudem a mediunidade, estudem as comunicações dos espíritos e ajam de forma compatível com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos mostra. E a gente tem que prestar atenção que existem espíritos que agem nessa situação do médium estar isolado para ele infligir ao médium uma série de situações mentirosas, falsas teorias, que para aquele espírito talvez seja uma verdade, mas ele precisa ser esclarecido de que ele está no caminho errado. Porque nem todos os espíritos entendem a vida espiritual que eles vivem também, por incrível que pareça. Muitos ficam vagando sem saber que são espíritos. Então, quando eles acham um médium que conseguem ouvi-los, eles querem passar todas as informações do jeito deles. E estar dentro de um grupo espírita que procuram se instruir, que procuram aprender a doutrina espírita, vai fazer com que as pessoas, então, se postem de uma forma mais segura, de uma forma mais compatível com a necessidade daqueles espíritos de serem esclarecidos. Portanto, é necessário que o grupo, não basta que o médium esteja em um grupo, é necessário que o grupo conheça a doutrina espírita, que o grupo entenda a doutrina espírita e que o grupo saiba lidar com as comunicações, inclusive com ameaças que eles venham a fazer. Aí está para vós, e, se orgulho vos não subjuga, compreendê-los-eis, e aproveitareis. Aqui vai agora para os outros. E aí, não adianta também criar um grupo de mediúnico, é necessário que vigie-se para que não deixe o orgulho encegueçar as pessoas. Porque se as pessoas chegam e começam a achar que eles são privilegiados, porque as comunicações deles são as melhores, que os espíritos que comunicam por eles são só os melhores, que tudo que vem por eles é crível, é importante, aí vai criando situações que levam as pessoas a estarem em situações delicadas. Estais bem certos de que deve ser uma reunião espírita? Estais bem certo que deve ser uma reunião espírita? E o Espírito tem uma didática muito interessante. Primeiro ele falou que é a prova, que os médiuns precisam estar unidos, precisam estar dentro de grupos, e desse grupo precisa estudar a doutrina espírita. Aí ele vai e pergunta, estais bem certos que deve ser uma reunião espírita? Não, porquanto, no vosso zelo, julgais que o que de melhor tendes a fazer é reunir o maior número possível de pessoas, a fim de as convencerdes. Desenganai-vos. Não é ter o maior número de pessoas, mas também chegar lá na reunião ter 3 pessoas apenas.
porque não tem divulgação, porque não tem um bom orador, não tem uma palestra que chama atenção, não tem uma palestra que tenha aprofundamento. As pessoas querem informação, as pessoas querem crescer espiritualmente. Ah, não, aqui é só o beabá. Mas o beabá não vai ninguém. Então o que está acontecendo para não ir ninguém? Nós temos que parar para fazer as devidas reflexões. O que nós precisamos fazer para nos aperfeiçoar? Mas atrair a multidão para quê? De que forma? Como? Quanto menos fordes, tanto mais obtereis, sobretudo pelo ascendente moral que exercerdes, é que atraireis os incrédulos, muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Então, a questão moral que ele coloca, que é importante que a gente entenda, que esse ascendente moral do grupo, essa ascendente moral das pessoas, vai fazer com que elas procurem crescer. Elas procurem aperfeiçoarem-se. Não é o fenômeno que vai atrair as pessoas, mas sim o conteúdo das mensagens, o conteúdo das informações. É que vai fazer com que as pessoas possam se esclarecer, possam se entender melhor e caminhar com segurança dentro do exercício da mediunidade. Se é só pelos fenômenos atraídos, os que vos procurarem o farão pela curiosidade e topareis com curiosos que vos não acreditarão e que rirão de vós. Então não é pelo fenômeno que nós vamos buscar as pessoas. Devem vir curiosos e pessoas que vão simplesmente zombar daquela situação. Porque por mais que você tente explicar, por mais que você tente mostrar o fenômeno, sempre aqueles curiosos contumazes que estão sempre procurando fazer pergunta e nunca cessam as perguntas e nunca se convencem, vão acabar criando empecilhos e principalmente mal-estar de ficar com atitude zombeteira. Se unicamente pessoas dignas de apreço se encontrarem entre vós, muitos talvez não acreditem, mas respeitar-vos-ão. E o respeito inspira sempre a confiança. Por isso que aqui ele fala que nós temos que ter ascendente moral para exercer uma atração que se torne realmente séria, que faça com que as pessoas passem a seguir aqueles ensinamentos. Se a pessoa não tiver essa ascendente moral, aí as coisas se desenlancham para outros lados, para outros caminhos e trazem assim outras complicações que cada um com as suas possibilidades e necessidades depararão com os fatos para o seu próprio crescimento, mas de forma que os fenômenos em si não são bons conselheiros para atrair a pessoa para a doutrina. O que atrai a pessoa pela doutrina é a riqueza de sua filosofia. Estais convencidos de que o Espiritismo acarretará uma reforma moral. Seja, pois, o vosso grupo o primeiro a dar o exemplo das virtudes cristãs, visto que, nesta época de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade há de encontrar refúgio. Então, é importante que a gente entenda esse detalhe, é importante que a gente comece a compreender por um outro ângulo, e ali, como ele diz, nós vamos nos convencer de que qual o tipo de reforma que o Espiritismo vai trazer? É aquilo que nos levará para brincar, para termos apenas um momento de distração? Ou aquilo que vai trazer para a gente realmente responsabilidade? Que vai trazer para a gente a necessidade de olhar para dentro de nós mesmos, para nos fortalecermos e para edificar as bases do amor, da caridade e principalmente aprendermos a respeitarmos-nos mutuamente. E as virtudes cristãs têm que ser desenvolvidas ao extremo, têm que estar bem sedimentadas, têm que estar bem visíveis para quem aproxima do grupo. E aí a responsabilidade do grupo fica muito grande, porque o grupo precisa passar por provas e situações
que o faça crescer. Não desanime nos primeiros obstáculos. Pare e pense, o que eu pude aprender dentro deste obstáculo? E aí, o ideal é que, nas sociedades espíritas, a gente tenha um refúgio ético e moral que venha nos engrandecer, que venha nos fortalecer nesses embates que a vida nos oferece. Tal deve ser, meus amigos, um grupo de verdadeiros espíritas. Douta feita, dar-vos-ei novos conselhos. Então, o verdadeiro espírita tem que ser aqueles que estão verdadeiramente imbuídos dos melhores sentimentos cristãos, que estão dispostos a servir de forma cristã e trabalharem de forma cristã, para que, envoltos nesses sentimentos de amor e de paz, todos possam criar as condições necessárias para o seu fortalecimento íntimo, para o seu engrandecimento, e que possamos construir, com base no amor, na paz, na fraternidade, a nossa fortaleza íntima, a segurança do nosso grupo. Conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança numa casa importante, porque era espírita sincero. Entenderam que as suas crenças eram uma garantia da sua moralidade. Isso, cada um de nós temos que carregar essa responsabilidade conosco. Se nós somos deparados no dia a dia com pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas que procuram fazer o bem, procuram trabalhar e de forma idônea, vai nos fortalecer, vai fortalecer também a visão que se tem construtiva e positiva do grupo. Mas, por outro lado, se deixarmos criar mecanismos de atrair maior número de pessoas, podemos atrair pessoas de má índole, e sempre vai ter, não só em grupos grandes, mas também nos grupos pequenos, sempre tem aquelas pessoas de má índole que vai para ali para saber qual vantagem ele vai tomar. Então o espírita tem que ser bom, tem que ser caridoso, tem que ser cristão, mas ele também tem que ser malicioso em algumas situações para não acreditar que todo mundo que entrou na casa espírita virou santo. Mas também não temos que olhar tanta malícia para o mundo, porque as pessoas que criam problemas do mundo são de 1,5% a 3%. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar nos envolvendo e nos fortalecendo, e suas bênçãos de amor e de paz possam envolver todos os nossos lares.